Fala galera, satisfação! Se você está aqui, você está a fim de aprender algum idioma mais rápido, muito provavelmente melhorar o seu inglês, espanhol, francês, japonês, chinês, algum desses ou qualquer outro. Existem técnicas que são comprovadas e testadas de como você pode aprender os idiomas mais rápido. Meu nome é André Corleta, eu trabalho há mais de 10 anos com educação online. Eu falo inglês quase fluente, espanhol avançado, alemão intermediário, francês intermediário. Já trabalhei com muitos projetos de aprendizado para aprender algumas dessas línguas. Vou trazer muitos exemplos aqui para vocês durante esta aula. Beleza? Vamos nessa? Antes de qualquer coisa, eu preciso contar para vocês e começar essa aula fazendo uma confissão. Pois é, pessoal, eu também já caí na maldição do Duolingo. Meu povo, olha a corujinha aí, a corujinha bonitinha, queridinha, da ofensiva. Eu sei que muitos de vocês estudam idiomas utilizando o Duolingo. Eu já cheguei a fazer 1000 dias de ofensiva de Duolingo e eu preciso dizer para vocês que, infelizmente, o Duolingo não é uma ferramenta muito potente para o aprendizado de idiomas. O Duolingo é legal, ele gamifica, ele traz aquela sensação de que você precisa estar lá, que você precisa fazer e que você está aprendendo um pouquinho, mas tem muitos pontos, pedagogicamente falando, em que o Duolingo acaba pecando. Então, se você está aí, na ofensiva do Duolingo e tal, aprendendo, você está aprendendo algum vocabulário, você está tendo ali alguma exposição à língua, é óbvio que é melhor que nada, tá? Mas espera lá. Não vai achar que o Duolingo é uma super ferramenta e que você vai ficar um expert em um idioma utilizando só o Duolingo. A ideia dessa aula aqui é te mostrar várias técnicas que vão te tirar dessa maldição e que você vai começar a aprender mais rápido, qualquer que seja o idioma que você queira aprender. Beleza? Neste momento estamos no estúdio aqui, eu, Granola, Açaí, os dois gatos, eventualmente eles vão acabar aparecendo por aqui para fazer uma aparição na aula. Gente, quando a gente cai na maldição do Duolingo, é porque a gente tem uma crença, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela. A gente acha que o aprendizado é só sobre consistência. Então, é assim, se eu entrar todo dia e fizer um pouquinho, eu vou aprender. E tem um fundo de verdade aí. Aprendizado é sobre consistência, mas não só sobre consistência. Ou seja, é importante você estar lá, você voltar, você ter uma rotina, você ter essa constância no seu aprendizado, isso é importante, não vou negar isso, e talvez seja uma das partes mais importantes. Mas tem outro ponto que você precisa saber. Não adianta só ter constância e ficar fazendo as coisas erradas. Então, quando você vai estudar, você tem que estar tentando fazer coisas que sejam otimizadas, que sejam eficientes, pensando em aprendizado, que você vai estar sentado com a sua bunda na cadeira, estudando, praticando, e que você vai estar aprendendo de fato e não perdendo tempo ou garantindo a sua ofensiva. Vou trazer para vocês, primeiramente, problemas que as pessoas enfrentam e erros que as pessoas cometem na hora de aprender idiomas, e depois vou trazer para vocês acertos e jeitos corretos de você fazer as coisas a partir de agora que você está vendo essa aula cheia de conteúdo gratuita aqui. Bora? Então tá, primeiro ponto. As pessoas não praticam conversação, né, galera? E tem um fundo muito emocional nisso, né? É muito ruim a gente se sentir muito ruim. Você vai fazer uma aula de inglês, é ruim você se sentir um merda, né? Tipo assim, você não saber falar nada, nenhuma palavra. Você fica naquele embananamento, aquela coisa da aula de idiomas que é super desconfortável. E isso acontece. O problema é que as pessoas passam a evitar a conversação ao máximo e começam a desenvolver uma crença de que assim, não, cara, eu preciso vocabulário antes, eu preciso aprender a escrever, eu preciso aprender a ler, depois eu converso. Não, a conversa vai sair, Se eu seguir lendo, a conversa vai sair. Não é bem assim, isso é falso. Segundo ponto, focar demais em vocabulário, e aqui vocabulário inútil também. Então é aquela pessoa que vai estudar uma língua e pensa assim, eu preciso aprender todas as palavras que eu ver, eu preciso aprender agora. Qual o problema? Quem tenta lembrar de um monte de palavra, chega de noite e já não lembra mais de nenhuma. Então tá aí um problema grave.
É você pegar e querer lembrar de todas as palavras, mesmo algumas que você não vai usar ou que não fazem muito sentido, enfim, tá? Terceiro ponto, seguir à risca uma escolinha de idiomas ou curso online. Aí, peraí, velho, os caras desenvolveram metodologia, um curso online lá com o meu professor que eu comprei o curso, ou então na escola de idiomas que eu tô indo toda semana e tal. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o curso online, é que a escola foram feitos para botar vários alunos dentro de uma turma, pensando que todos os alunos são iguais, o que não é verdade. Cada pessoa é uma, cada indivíduo é um, tem suas forças, suas fraquezas, suas dificuldades. Então, se você segue arrisca o curso online ou a escolinha de idiomas, cara, você está entrando num... Não é que você não vai aprender, você não está aprendendo da maneira mais otimizada, da maneira mais acelerada, porque você está entrando dentro de uma boiada, sabe? Boiada que vai um boizinho atrás do outro, você está fazendo parte da boiada. Quando você olha de fora, você pensa, opa, peraí, como é que eu posso aprender um pouco mais rápido? Eu estou com dificuldade nisso, eu tenho facilidade nisso, então vamos explorar esse ponto aqui desse jeito. Faz sentido? Espero que sim. E tem um ponto que é importante, que é não ter consistência. Nesse aqui o Duolingo ajuda. Não dá para dizer que não ajuda, claro que ajuda, as pessoas se viciam no Duolingo. Eu mesmo, como comentei, já caí na maldição do Duolingo também. Todos esses pontos juntos, somados e misturados, fazem com que as pessoas tenham muita dificuldade e aprendam os idiomas muito mais devagar do que elas poderiam, de fato, aprender. O que a gente faz então? Andrezinho, você está aqui botando o dedo na minha cara, falando das coisas que eu estou fazendo errado. Me diga então o que fazer corretamente. Vem comigo, chega mais. Primeira coisa, eu quero contar para vocês a história da bicicleta. Eu quero mostrar esse homem aqui que está na sua tela. O nome dele é John. John é um britânico de 40 anos que quer aprender a andar de bicicleta. Nos últimos 20 anos, John vem estudando sobre a bicicleta, sobre os tipos de bicicleta, as marchas, sobre como pedalar da maneira mais eficiente, sobre onde usar a bicicleta da melhor maneira possível. Já esse outro menino aqui, esse aqui é o Davizinho. Olha o Davizinho. Davizinho tem 3 anos e já está se jogando na bicicleta, morrendo de medo, quase caindo. E a pergunta que eu tenho para vocês é, quem vai aprender a andar de bicicleta antes, John ou Davizinho? A resposta é óbvia, meus amigos. É Davizinho. Porque o Davizinho subiu na bicicleta e tentou andar de bicicleta. E por mais simples e bobinho que seja este exemplo, é exatamente isso que você não faz quando você vai tentar aprender um idioma. Você não sobe na bicicleta. Então, quando você tenta aprender um idioma, você precisa se expor a esse risco que o Davizinho está tendo, que é o risco de cair da bicicleta. E você tem que se expor ao risco de errar, de falar bobagem, de não saber. Essa história da bicicleta, ela ilustra um conceito que eu trago muito para os meus alunos e exploro em profundidade na minha metodologia de aprendizado acelerado, que é o A2X, que é o conceito de treinamento direto. Treinamento direto é fazer exatamente o que você quer fazer, o que você quer aprender. Se eu quero aprender X, eu faço X. Então vamos lá. Como que o treinamento direto se contextualiza dentro dessa coisa dos idiomas? Veja bem, significa fazer exatamente o que você quer aprender e a maneira mais rápida de se aprender as coisas. A maneira mais rápida de se aprender as coisas é fazendo exatamente a coisa que quer ser aprendida. Isso é importante e você pode levar isso para a sua vida se você pensar bem. Então, vamos lá. Se você quer falar inglês, a melhor maneira, velho, de aprender a falar inglês é falando inglês. Isso é lógico e é um pouco óbvio, mas por que as pessoas não fazem? Por causa da vergonha. Da vergonha. É um motivo muito mais emocional do que qualquer coisa. Fazer o treinamento direto é muito difícil. Por isso que o Davizinho tem 3 anos, ele faz. Porque daí ele é muito criança, entendeu? Agora, se você vai ensinar um adulto a andar de bicicleta, falou, meu, sobe na bicicleta aí. É difícil, né? Mesma coisa para falar inglês, para dançar funk ou dançar qualquer coisa, para cantar, por exemplo, para tocar um instrumento. O melhor jeito de aprender é fazendo.
Só que como você é ruim naquilo, porque no início todo mundo é ruim em qualquer coisa, como você é ruim naquilo, você tem vergonha, você não quer se frustrar e você quer ficar naquele lugar de, não, eu tenho capacidade, mas eu só não estou tentando o suficiente e tal. E daí você fica ali achando que você é bom o suficiente, mas que falta alguma coisinha ali, daí não precisa fazer. Quando você vai e se expõe, quando você faz uma primeira aula de conversação de inglês ou de qualquer língua, por exemplo, você vai ver que você não sabe falar nada, que você se embananou, que aqueles 30 minutos de conversação parece que duraram 2 horas e que você tomou uma surra no final da aula. Justamente por isso. Porque você se sente muito mal, velho. É uma vergonha que dá mesmo. E eu sei como é que é. Porque eu já estudei muito idioma, tá? A questão é, agora que você sabe disso e que você está me ouvindo falar isso, você tem que saber que fazer o treinamento direto vai ser o jeito que você mais vai aprender. Então faça. Vença a sua vergonha. Então a dica prática 1. Eu vou ter aqui uma lista de dicas práticas para você aplicar no seu estudo de idiomas aqui e você sair dessa aula com um mapa do que fazer, tá? Primeira coisa, tenha um professor particular. Fazer conversação é a parte mais importante no aprendizado de idiomas. Você precisa ter um professor particular para conversar com você. Não, mas eu vou conversar com meu amigo, eu vou conversar com minha esposa e tal. Não vai conversar, velho. Pega um professor, paga o professor. Você já tá, se você está querendo aprender, você provavelmente tem algum budget, algum orçamento para isso. Então, assim, muito sincero com você quer comprar uma escola de idiomas para você ir, você quer comprar o Duolingo Família, você quer comprar o curso online do professor do Instagram, velho, pega um professor particular que vai sentar com você e conversa com ele uma vez por semana. Isso vai fazer você aprender muito mais rápido do que qualquer curso online, do que qualquer Duolingo, do que qualquer coisa que você pode fazer. Tenha um professor particular, tá? Essa é a primeira dica. Vamos lá. Segundo ponto, problema do vocabulário, que a gente falou, o cara tá o tempo inteiro querendo pegar palavras. Pois bem, esse é o pensamento. O pensamento é, preciso aprender tudo, toda palavra que eu ver, eu vou aprender, porque eu estou estudando francês. Toda palavra em francês eu vou aprender e assim eu serei o melhor falador de francês. Qual que é o problema? É que a maioria das palavras não são usadas o tempo inteiro, você precisa de contexto, mas muito mais do que isso, é porque você esquece, meu irmão, você esquece das coisas. Você aprender 100 palavras hoje, você vai lembrar de, 5 hoje de noite, entendeu? A pessoa esquece. Então a gente tem que ter um jeito de não esquecer. Mas não só isso. O que tem aqui? Como que os bebês aprendem? O que eu botei aqui na tela para vocês? Quando a gente está aprendendo um idioma, focando em vocabulário, a gente esquece de prestar atenção em outras coisas importantes, que são como os bebês aprendem. Como é que eles aprendem? Eles não sabem o que significam as palavras, mas eles pegam muito da linguagem corporal, da linguagem verbal, do som, da sonoridade das palavras, mais do que da escrita, por exemplo. Então, quando você está preocupado em uma palavra, preciso anotar e tal, você esquece de pensar, de ouvir aquela palavra, de olhar a expressão da pessoa que está falando aquela palavra e tentar compreender aquela conversa também pelo contexto, pela expressão, pela linguagem corporal. Isso é tão importante quanto entender a palavra em si, porque vai te dando cada vez mais essa fluência e um pouco de jogo de cintura também. Você vai conversando e prestando atenção, você sabe mais ou menos qual é a emoção que está rolando ali naquela conversa, entendeu? Ainda assim, é óbvio que tem que estudar vocabulário. Como estudar vocabulário? Velho, para você estudar vocabulário, você vai usar flashcards. Dica número 2 da aula aqui, para você botar em prática. Estudo de vocabulário é com flashcards. O que é flashcard? É um papelzinho que você tem a frente e o verso. Na frente é a palavra em japonês, atrás é a tradução. Pá, 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 pá. E aí você tem tipo um baralho dessas cartinhas. Agora o que acontece? A tecnologia está aí para nos ajudar. O pessoal criou aplicativos que pegam esses baralhinhos de carta, levam para o mundo digital. E lá no mundo digital, você tem não só as cartinhas que você mesmo cria, como também as revisões espaçadas programadas. Ou seja, se é uma palavra fácil, que você sempre acerta,
ele não vai te recomendar muito. Se é uma palavra que você está sempre errando, ele vai te recomendar mais e mais vezes, porque ele sabe que você está tendo dificuldade nela. Faz sentido? Espero que sim. Essas ferramentas se chamam flashcards, tem duas que eu recomendo, uma é o Anki e outra é o Anki Pro, tem nomes parecidos. O Anki é o mais antigueiro, é o mais raiz, mas no iPhone ele é pago, então tem muita gente que tem usado o Anki Pro, que ele é muito parecido e ele é gratuito. Como que funciona? Velho, bota no Google, bota tutorial do Anki no YouTube, cara, é barbado, é muito fácil. Mas claro, se você quiser eu posso te mostrar na prática, e lá na 2x tem aulas específicas sobre isso, mas eu não vou entrar aqui na funcionalidade da ferramenta, mas ela é super simples, dá para aprender tranquilamente, beleza? Vamos lá! O que mais? Velho, imersão de cultura. Quando eu quero aprender um idioma, se você está querendo aprender mesmo o idioma, então você tem que fazer essa imersão. Isso aconteceu quando eu fiz o meu projeto de francês, em que eu fui do nível A1 para o nível B2 muito rápido, tá? Eu fiz uma imersão mesmo na cultura. Então, como que é essa imersão na cultura? Tudo que você for consumir de conteúdo, você vai consumir conteúdo em francês. Francês como um exemplo, tá? Tipo assim, série. Vai ver um Netflix, cata uma série em francês. Filme, vai ver um filme em francês. Músicas, música francesa, faz uma playlist no Spotify. Livro, lê livro em francês. Ah, mas eu ainda não consigo ler livro em francês. Véi, pega lá, pega o Pequeno Príncipe, pega um livro de contos de fadas, pega um livro infantil, lê um pouco. Ah, mas eu não entendo. Tá tudo bem, gurizada, treinamento direto. Lembra? Você não precisa entender tudo. Tá? Aqui a gente está se expondo a leitura. Podcasts, mesma coisa. Eu passava ouvindo rádio e podcast em francês. A maioria deles eu não entendia. Pelo menos no início, né? Depois você começa a entender. Você nunca vai entender se você começa a ouvir, não, preciso entender tudo. Daí você não vai ouvir nada, saca? Bora nós. Vídeo no YouTube. Tem muito youtuber de tudo que é país, de tudo que é lugar, falando de tudo que é jeito, com legenda, inclusive. Então, top. Influencer, série influencer, etc. Então, cerque-se daquele idioma. O Duolingo, voltando aqui no tópico do Duolingo, ele vai trazer para vocês aquelas vozes que são um pouco robóticas, não tem tanta entonação. Quando você ouve um rádio, um filme, uma série, um podcast, você está ouvindo gente falando aquilo e vai internalizando. Aos poucos vai internalizando. Quer dizer que só ouvindo podcast eu vou aprender? Cara, não, né, velho? Não é só isso. Mas é uma imersão que vai potencializando, inclusive vai aumentando o seu interesse pelaquela coisa que você está aprendendo, sacou? Muito bem, então dicas. Tenha um professor particular, utilize os flashcards para o vocabulário e faça imersões de cultura. Último tópico da aula. Aqui foi um grande aprendizado que eu tive no meu projeto de francês também. Cara, eu estava estudando lá o que normalmente as pessoas acabam estudando, que é vocabulário, leitura, compreensão auditiva, estava fazendo treinamento direto, tinha um professor particular para conversar e tudo mais. Mas sabe qual foi uma coisa que quando eu estudei, eu percebi a diferença que fez? Quando os franceses falam, tipo esse belo exemplar masculino que está aqui na nossa tela, no francês da campanha criado pelo ChatGPT, os franceses, eles tipo assim, no Brasil, quando a gente não sabe muito bem o que falar, tipo, a gente usa essas expressões assim, tipo, tipo, entendeu? Eu dei uma forçada aqui nos últimos 30 segundos para você entender. Os franceses, eles fazem diferente. Eles fazem bien, mais, essas expressões, quando você coloca na sua fala, fazem uma diferença tremenda no nível que as outras pessoas percebem que você tem. Então, quando eu fui, em vez de... je parle français, entende? Então, no meio das palavras, eu estou usando expressões em português. Agora, je parle français, mais bien, mais voilà, entende? Já dá uma cara como se tu entendesse mesmo assim a cultura e tu vivesse aquilo e tu tivesse o quê? A pronunciação.
Então, essa é a minha dica final para você. Praticar pronunciação e praticar esses entremédios que tem entre as palavras e tentar entender como que as pessoas fazem essas coisinhas no meio. E aí você vai, por exemplo, é muito fácil a gente que é brasileiro e entende inglês, assim, eu ouvi brasileiro falando inglês, porque o brasileiro gosta de falar o i, book, Facebook, I like, sabe? Os brasileiros falam muito isso. A gente não percebe quando a gente está no Brasil, mas a gente fala muito esse Facebook, só que daí, se você treina isso que eu tô falando, essa pronunciação, Facebook, entendeu? Não vai falar Facebook. Pô, já dá uma outra cara. A pessoa pode falar o mesmo vocabulário, ter o mesmo desenrolar da língua, mas quando você pronuncia direitinho, dá outro teor para sua língua. Galera, última dica da aula aqui é que se você quer aprender qualquer coisa mais rápido, o meu método A2X serve justamente para isso. Idiomas é um dos tipos de projetos que meus alunos mais têm lá. Eu gosto muito de aprender idiomas, como falei, já fiz projetos de francês, projetos de alemão, falo bastante outras línguas também. Então, a ideia é que você consiga, com uma metodologia muito prática, muito mão na massa, aplicar todas essas coisas que eu trouxe aqui para você e, claro, muitas outras. Tamo junto, deve ter em algum lugar aqui da tela algum botão em que você pode se inscrever para saber mais aí sobre o método, sobre os meus conteúdos. Fica à vontade, tamo junto. Espero que essa aula tenha funcionado. Se você gostou, me manda um feedback aí, manda uma mensagem em alguma rede social, deixa um comentário aí. Tamo junto. Valeu, falou!